Olá, espero que todos estejam muito bem. Bem-vindo ao canal Princípio.org.br. Eu sou Samuel Cunha e nós vamos dar continuidade a um estudo detalhado do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. O orgulho foi o pecado que derrubou Satanás dos céus. Também é a raiz de todo o pecado, o orgulho. Quando você faz uma boa ação e tem a vontade de contar para todas as pessoas, o que você faz com esse sentimento? Você tem o hábito de orar em secreto no seu quarto, sem que ninguém saiba? Quando você está em jejum e vem aquela vontade de também contar e compartilhar com as pessoas, o que você faz com esse sentimento? Quero ler com você Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao 18, Sermão do Monte, relacionamento com Deus. Acompanhe na sua Bíblia. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto do vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, Ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Eu quero comentar agora apenas o versículo 1, que me parece ser um princípio geral aplicado nos outros versículos. No trecho anterior, Jesus trata e se concentra principalmente em ensinar como realizar a verdadeira justiça, sendo principalmente sincera do coração. Agora ele não trata do como, mas ele trata do porquê. Por quê? Qual é a motivação de nós realizarmos práticas e deveres religiosos? O ponto principal é que a nossa justiça não deve ser uma justiça que seja baseada na ostentação, para ser admirado pelos homens. A palavra guardar significa ter em direção, dar atenção total para definir um rumo e mantê-lo.
essa palavra guardar, que Jesus começa no versículo 1, guardai-vos de fazer, ele está dizendo para a gente examinar, para eu e você estarmos atentos, para nós vigiarmos, para nós tomarmos o cuidado. Então, essa palavra é importante para eu e você sabermos a forma correta de fazer a verdadeira justiça. Os mais antigos, esse é um comentário do Beacon, os mais antigos manuscritos gregos apresentam o termo justiça em vez de esmolas. O primeiro versículo é, provavelmente, um princípio geral que é seguido de 3 aplicações: esmola, oração e jejum. Então, muito provavelmente, talvez na sua tradução, guardai-vos de fazer a vossa esmola pode estar traduzido como guardai-vos de fazer a vossa justiça. Por que justiça? Porque a palavra justiça, ela é um nome genérico para identificar esmola, oração e jejum, aonde Jesus está aplicando nos outros versículos, tá? Então, guardai-vos de fazer a vossa justiça, talvez seja uma tradução melhor para o primeiro versículo. Quando o assunto é relacionamento com Deus, teremos 2 tentações: não fazer e fazer para ostentar. Então, um problema é você orar ou jejuar ou dar esmola com o propósito de ostentar. Mas também nós temos que destacar que é também um problema não fazer, né? Então, aqui é um ponto importante para mim e para você. Jesus disse: quando deres esmola, quando orares e quando jejuares. O ensino diz quando e não se. É esperado a adoração dos seguidores de Jesus. Por exemplo, esmola, oração, jejum, estudo da palavra, louvor e boas ações. Estou dando aqui alguns exemplos a mais do que o Jesus deu nesses versículos, nesse trecho da palavra de Deus. Então, é esperado de mim e de você. É esperado que eu e você venhamos a orar. É esperado que eu e você tenhamos o hábito de jejuar. É esperado que eu e você temos o hábito de dar esmolas. Temos um coração generoso, com o domínio sobre a avareza, sobre o pecado da avareza. Então, é esperado. Jesus usou a expressão quando orares. Quando, então quer dizer que você vai. Os seguidores dele vão ter o hábito de orar. Quando jejuares, então quer dizer que os seguidores de Jesus terão o hábito de jejuar, tá? Então, esse é um ponto. Existem 4 tipos de cristãos. Primeiro, você veja em qual você se encaixa. Os que não fazem. Segundo, os que fazem motivados por elogios. Terceiro, os que fazem motivados por recompensas eternas. E em quarto, os que fazem motivados por amor. Então, eu e você temos que examinar cada prática religiosa, qual é a motivação do nosso coração. Nós precisamos se guardar, nós precisamos ter atenção, ver os nossos pensamentos, prestar atenção nos nossos pensamentos, nas motivações do nosso coração, criar o hábito de fazer isso para ver por que estou jejuando, por que estou orando, por que estou dando essa esmola, por que estou louvando, com o propósito das pessoas me admirarem ou com o propósito de amor ao nosso Deus. Devemos sempre examinar o nosso coração para não realizar qualquer prática religiosa com o propósito de receber a admiração das pessoas. O amor a Deus deve ser a nossa única motivação. Sabe, eu acredito que eu e você sermos perfeitos quanto a isso, segundo a nossa capacidade, vai ser quase impossível, na minha visão. Então, eu e você, o que nós temos que fazer é examinar o nosso coração. E quando nós percebemos pensamentos, intenções orgulhosas, que queremos se aparecer ou sermos admirados pelas pessoas, nós precisamos não tentar controlar isso, mas ir a Deus em oração e admitir isso para Ele, para que Ele, por meio do Espírito Santo, possa tratar o meu e o seu coração, e assim nós possamos fazer a nossa prática religiosa, seja a oração, a esmola, ou jejum, ou estudar a palavra, ou louvar, ou seja lá qual for o dever religioso, a demonstração de amor a Deus, a adoração, fazer
motivado pelo amor e não para receber a admiração dos homens. Vamos comentar agora do versículo 2 até o 4. Dar esmola é uma prática de realizar doações aos pobres e necessitados. Tocar trombeta diante de ti é uma figura que expressa uma forma de falar que você está publicando a sua esmola, publicando a doação. Nos dias de hoje, seria como eu estivesse dando uma cesta básica para alguém, para um pobre, para um necessitado, e tirasse uma selfie para postar na minha rede social. A palavra hipócrita significa ator de palco, falso e mentiroso. Nos ensinos de Jesus, hipócritas são pessoas que aparentam ser santas no exterior, mas que têm o coração sujo. Então, em todas essas 3 aplicações que Jesus está fazendo, ele utiliza a palavra hipócrita. E ele está condenando a hipocrisia, a mentira, que é no nosso exterior ter uma aparência santa, mas o nosso coração, dentro do nosso coração, estar sujo. A Bíblia diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Provérbios 19:17. Também temos a situação de Cornélio, em uma visão que ouviu de um anjo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, veja que a atitude de dar uma esmola para um necessitado, para um pobre, a atitude de ajudar uma pessoa que está precisando é um gesto de adoração ao nosso Deus. É uma demonstração de amor ao nosso Deus. É como se nós estivéssemos usando uma figura de linguagem aqui usada em Provérbios 19, emprestando para Deus. Então Cornélio, o anjo disse a Cornélio que não apenas as suas orações tinham chegado até Deus, mas também as suas esmolas, as suas doações. O gesto de amar o outro, e isso por meio de uma ação, de ajudar, de alimentar o faminto, de dar água ao que está com sede, de dar abrigo ao que está desabrigado, é uma atitude de amor que toca no coração de Deus e que é uma demonstração de amor ao nosso próprio Deus. Está na Bíblia isso. Eu quero fazer um comentário agora sobre o propósito do dízimo e das ofertas. Elas têm o propósito de, em primeiro lugar, manter o local de culto funcionando, prover um salário justo aos obreiros que trabalham na liderança daquela comunidade, financiar a propagação do Evangelho e amparar os pobres e necessitados. Eu só citei essa questão porque em Malaquias, no capítulo 3, nós vemos a Bíblia mencionando: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Qual é o propósito disso? Qual o propósito de trazer o dízimo à casa do tesouro? Para que haja mantimento em minha casa. Então, biblicamente, a igreja tem o dever, a igreja tem o propósito, a igreja tem a obrigação, por ser um seguidor de Jesus Cristo, de tratar, de cuidar dos pobres e dos necessitados. Então, um dos propósitos do meu dízimo, do seu dízimo, dado em nossa comunidade, tem que ter um valor reservado para cuidar dos pobres e dos necessitados. Muito bem. Se der esmola motivado por elogio humano, eu e você, nós vamos receber apenas essa recompensa fútil. O que é o elogio humano? Pense bem comigo. Eu sei que o elogio, ele nos faz nos sentirmos bem, nos eleva. Todo mundo gosta do elogio. Mas pensa bem como é uma recompensa fútil. Mas se fizermos por amor a Deus, receberemos recompensas eternas. Essas recompensas eternas também não podem ser a minha motivação e a sua motivação. Não pode, eu faço porque eu quero ir para o céu. Eu faço porque eu quero ter uma coroa melhor, mais bonita no céu. Eu faço porque eu quero ter uma casa mais bonita no céu. Eu faço porque eu quero sentar mais próximo de Jesus. Eu quero porque... Isso não pode ser a nossa motivação. A minha e a sua motivação, nem mesmo as recompensas eternas que Jesus garante em toda a palavra de Deus que nós vamos ter, é grande o nosso galardão. Nem mesmo essas recompensas eternas podem ser a minha e a sua motivação.
Mas o melhor cenário é eu e você orarmos, darmos esmola, jejuarmos por amor ao nosso Deus. Portanto, devemos criar o hábito de fazer doações aos pobres e necessitados. Mesmo que você seja dizimista, mesmo que você dê oferta na sua igreja, também reserve ali no seu salário, na sua renda, um espaço, uma parcela, para que você pegue aquele dinheiro e dê aos pobres e aos necessitados. Que você alimente o pobre, que você ajude as pessoas necessitadas. Isso é um gesto de amor ao nosso Deus, tá? Evite divulgar suas doações, exceto se motivado por amor. Coloquei aqui, por exemplo, incentivar outros a doar. Você pode. A grande crítica de Jesus, você precisa entender isso. Não é em você publicar, mas no coração. O nosso problema está no coração. Então, se você estiver mostrando para alguém que você fez uma doação com o propósito de incentivar aquela pessoa, ou com o propósito, eu coloquei também, de instrução, de orientar. Então, como que eu posso ensinar sobre jejum se eu não citar como foi a minha experiência com jejum? Como que eu posso ensinar sobre esmola se eu não posso contar a minha experiência com relação à doação aos pobres e aos necessitados? Então, se o propósito é ensinar, se o propósito é incentivar a pessoa, tudo bem. Em contar, em falar a respeito da esmola, do jejum, da oração. Mas se não for esse o propósito, se o propósito for receber a admiração das pessoas para que elas nos vejam mais santas, então esse é um motivo orgulhoso e de ostentação. Tem que ser sempre a motivação, nossa motivação deve ser o amor. Gostaria de comentar agora do versículo 5 ao 8, onde Jesus fala e aplica o princípio geral do versículo 1 sobre a oração. Semelhante à esmola, na oração o nosso problema também é o mesmo, o orgulho. Querer ser admirado pelas pessoas, pela nossa espiritualidade. O ensino de Jesus não está tratando do local correto de oração. Jesus mesmo citou: a minha casa será chamada casa de oração. Isso está em Mateus 21:13. A Bíblia também diz: quero, pois, que os homens orem em todo o lugar. Repito, em todo o lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, a grande questão aqui, Jesus não está tratando a respeito do lugar correto, onde se deve ou não orar. A harmonia da Bíblia vai dizer que nós podemos orar em qualquer lugar. Ore no seu carro, ore no seu quarto, ore na igreja, ore na sua casa, ore tomando banho, ore trabalhando, em todos os momentos. Tanto é que a Bíblia diz: orai sem cessar. Como isso é possível se nós não orarmos em todos os lugares? É evidente que orar sem cessar não quer dizer que a gente tem que ficar no nosso quarto todos os dias, isolados. Não, mas sempre ter uma conexão com Deus. Jesus não está tratando aqui a respeito do local adequado ou inadequado de oração. A grande questão é sobre... a mensagem é sobre orar para serem vistos pelos homens. Esse é o ponto a ser observado. Qual é o propósito? E novamente eu tenho que repetir, porque a mensagem está repetindo. Se trata da intenção do coração. Então não importa se você está no quarto, na casa, no trabalho. A grande questão é qual a intenção do seu coração em estar fazendo essa oração. Você tem a intenção de demonstrar a Deus um amor a Ele, ou a intenção de mostrar para as pessoas que você é mais santo ou mais espiritual? O orgulho é o nosso problema aqui, tá? Devemos sempre perguntar: por que estou fazendo isso? Isso nos ajuda de uma maneira prática a examinar as nossas motivações. Por que estou orando? Estou querendo e buscando o elogio de outras pessoas, ou estou orando sinceramente para o amor a Deus? A expressão não useis de vãs repetições, que é um outro ponto importante aqui, não é uma proibição sobre orar pelo mesmo assunto. O próprio Jesus orou 3 vezes pedindo a mesma coisa no Getsêmani. Paulo também pediu 3 vezes pelo espinho na carne. Então, Jesus está orientando que nós não devemos usar de vãs repetições.
a grande questão não é repetições, mas vãs. E vãs quer dizer que a minha boca está orando, mas o meu coração não expressa essa sinceridade. Então, a questão aqui não é a repetição. Então, imagine um pai que está buscando pelo seu filho que é viciado nas drogas, ou pelo seu filho que está preso, ou pelo seu filho que ainda não é salvo em Jesus Cristo. Será que nós só temos que orar uma vez e pronto, acabou? Pelo contrário, nós vamos ver outras orientações de Jesus dizendo: buscai, batei. Então, até que aquilo se abra, nós temos níveis de oração, tá? Pedir, buscar, bater. Então, são níveis de oração que eu e você temos que praticar. Jesus não está proibindo eu e você de orarmos pelo mesmo assunto várias vezes. A grande questão é quando nós estivermos orando, e aí você tem que observar, talvez você está orando, mas o seu pensamento, o seu coração está distante. Você está falando com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados e pensando no que você vai fazer amanhã. Então, essa é uma questão que eu e você temos que observar. Spurgeon, falando sobre isso, disse: as orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. Então, não adianta eu e você entrarmos no nosso quarto, ficarmos lá 1, 2, 3 horas orando, sendo que o nosso coração está distante. É muito melhor a gente passar ali 30 minutos, mas uma oração onde a gente seja sincero ao nosso Deus, do que passar longas orações onde não há sinceridade. Boa expressão que o Spurgeon deixou para nós. Oração é judicial. Deus sabe, mas quer autorização. Muitas boas vontades de Deus não serão realizadas porque não oramos pelo caso. Então você precisa entender esse ponto a respeito da oração. Nós vamos falar sobre isso mais nos vídeos posteriores. Oração é judicial. Então, oração, você autoriza a vontade de Deus vir sobre a nossa vida. Tem muitas boas vontades de Deus para mim e para você, que elas não serão realizadas, porque eu e você não oramos sobre isso. Então a oração, nós precisamos descobrir a vontade de Deus, e quando nós tivermos essa convicção por meio da palavra, por meio da oração, por meio dessa intimidade com o Pai, nós passarmos a orar para que a vontade de Deus seja feita na minha vida e na sua vida. Então, se Deus quer te dar um novo trabalho, por exemplo, mas se você não ora sobre isso, Ele não vai te dar. Por quê? Porque nós não estamos autorizando isso. Estou apenas dando um exemplo, não quero generalizar, mas estou apenas dando um exemplo para que a gente possa entender que oração é algo judicial, é dar autonomia, é autorizar Deus e o reino dele na minha vida e na sua vida. A gente precisa entender esse ponto. Portanto, nossa oração deve seguir os princípios do amor, da humildade, da fé e da verdade. Orar por amor a Deus, essa deve ser a nossa motivação, sem querer ser visto pelas pessoas, acreditando que Deus nos ama. Então, mesmo diante do sofrimento ou de circunstância que eu e você não concordamos, acreditar sempre na oração que Deus nos ama e que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E nas palavras devemos ser sinceros e verdadeiros. No versículo 9 ao 15, Jesus nos ensina a como orar, nos dando um modelo de oração que é chamada de oração do Pai Nosso. Essa oração não tem como propósito que nós venhamos repetir ela várias vezes, mas ela nos fornece um esboço fascinante, simples, completo de tudo aquilo que a gente precisa todos os dias. Eu quero detalhar de uma maneira bem resumida cada parte desta oração do Pai Nosso e seu significado em nossas orações. Pai nosso que estás nos céus. Pai é uma expressão de intimidade que imediatamente é equilibrada com reverência de estar nos céus. Então, sim, nós temos uma intimidade com o nosso Pai. O filho vai ter intimidade com o Pai. Na nossa família nós vemos isso. Ele tem livre acesso. Então Jesus está nos ensinando que sim, nós temos acesso ao nosso Pai, pelo nome do Senhor Jesus. Mas também ele menciona que está nos céus.
Então nós temos que, além de entender essa intimidade, também entender essa reverência de que Ele é muito superior a mim e a você. Santificado seja o teu nome, significa desejo que o nome de Deus seja santificado, separado do comum, puro. Este é o significado dessa palavra santificado. Pelo meu modo de viver igual ao de Cristo. Então, a oração, quando eu falo santificado seja o teu nome, eu estou dizendo para Deus que Ele me torne santo, que Ele me torne sal da terra e luz do mundo, para que pelo meu modo de viver igual ao de Jesus Cristo, possa glorificar o nome dEle, santificar também o nome dEle. Então, esse pedido é um ponto. Venha o teu reino. Significa, desejo que a soberania de Deus esteja em ação no meu coração, na minha família, na minha comunidade e no mundo. Me coloco à disposição para trabalhar para que o reino de Deus se estabeleça pelo meu testemunho e pela evangelização. Então, venha o teu reino não é algo que só Deus faz. Venha o teu reino é algo que eu desejo. É algo que eu me disponho, eu me disponibilizo para Deus usar a minha vida, a vida da minha família, para que possa evangelizar. Que por meio do meu testemunho pessoas possam aceitar Jesus Cristo como seu Senhor, porque o reino de Deus vem individualmente em cada coração. Tá? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Significa que eu desejo a vontade de Deus. Oração não tem um propósito de informar a Deus ou tentar mudar a sua mente. É uma autorização para que Deus cumpra a sua vontade em nossas vidas. Então, seja feita a sua vontade, é uma autorização, é uma permissão para que Deus venha sobre a minha vida e sobre a sua vida, sobre a vida dos nossos familiares, agindo e que Ele governe na terra de igual modo como Ele governa no céu. Você tem autorizado Deus a fazer isso na sua vida e no seu coração? Espero que sim. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Desejo que Deus supra as minhas necessidades de sobrevivência. Isso é uma dádiva, um presente. Veja que interessante. Peço apenas por hoje, porque amanhã nos encontraremos novamente. Aqui nós temos pontos muito significantes. Porque nós pedimos para Deus para que Ele nos alimente, para que Ele supra a nossa necessidade. É uma indicação de que nós cremos de que eu e você não comem porque nós trabalhamos. Eu e você não comemos porque nós temos um dinheiro na conta bancária, mas nós comemos porque Deus supre a minha e a sua necessidade. Essa oração é uma oração de que nós cremos de que Deus é o nosso provedor. E além disso ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ou seja, amanhã eu não vou comer enquanto eu não orar novamente. Amanhã eu vou orar pelo pão daquele dia. E cada dia eu vou orar para que Deus supre a minha necessidade, naquele dia específico. Não é o pão para amanhã, não é o pão para o mês, é o pão para aquele dia. É o necessário para aquele dia. Por quê? Porque mais tarde, nós vamos ver a expressão de Jesus, o amanhã não pertence a mim e a você. A gente ficar planejando muito o amanhã é presunção, não é fé, não é planejamento. Então, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Significa desejo perdoar e ser perdoado diariamente. A mágoa é uma prisão e no reino espiritual nos impede de receber o perdão de Deus. Então a sugestão de Jesus é que você venha se reconciliar depressa. Então aqui nós estamos pedindo perdão para Deus. Perdoa as minhas dívidas da mesma maneira com que eu perdoo as pessoas que me devem, as pessoas que me ofenderam, as pessoas que me machucaram, que fizeram injustiças contra mim, que eu venha perdoar eles e para que o Senhor possa me perdoar. Então, o perdão de Deus, ele é um perdão condicional. Eu e você, na oração, precisamos ter o coração limpo. Se você vier a orar e se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, não ore neste momento.
vai lá primeiro e se reconcilia. Que o seu coração esteja limpo de toda mágoa, de todo ressentimento, antes de fazer a sua oração diária. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui significa que nós desejamos proteção contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Que Deus nos guie em caminhos que evitem armadilhas e provações severas. Então, aqui nós oramos por proteção principalmente. A nossa carne, a nossa natureza, ela é má. O mundo nos odeia e ele sempre vai nos encaminhar para caminhos com armadilhas, com pecados. E Satanás de igual modo, um inimigo que nós nem mesmo vemos, muito mais forte, muito mais inteligente do que eu e você. Então nós precisamos orar diariamente pela proteção de Deus, para que Deus nos revista da sua armadura. Aqui, nesse tópico, é uma oração de guerra, é uma oração de batalha espiritual. Depois de pedir por pão, depois de pedir pela vontade de Deus, depois de pedir pelo perdão, nós precisamos pedir por proteção, para que nesta guerra nós possamos ser um soldado fiel do nosso Deus. O próximo e último item diz: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Esta é uma adoração ao nosso Pai, que é Senhor de tudo para sempre. Tudo é de Deus. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Eu e você não devemos orar para buscar a nossa glória, para buscar elogios humanos, mas toda a glória é para Ele. Isso tem que estar firme, tem que estar um fato, tem que estar certo no meu coração e no seu coração. No final de uma guerra, nós cantamos. É comum no final de uma guerra nós cantarmos. E quando nós acabamos de vencer aqui a luta contra o pecado, a luta contra Satanás, contra o mundo, contra os nossos inimigos, contra a nossa própria carne, nós cantamos no final, porque Deus luta as nossas batalhas. Eu quero ainda fazer mais alguns comentários que estão no versículo 14 e 15, onde Jesus ele enfatiza o perdão. Ele diz que a falta de perdão é um grande obstáculo em nosso próprio perdão, como também em nossas orações. A falta de perdão bloqueia nossas orações. Esse é um princípio bíblico que está em Provérbios, que está nos ensinos de Jesus e até nas outras cartas. Nós vemos que a falta de perdão, quando nós estamos magoados ou com ressentimento de outras pessoas, as nossas orações, elas são bloqueadas. O nosso coração tem que estar limpo. Jesus enfatizou isso no versículo 14 e 15. Na parábola do credor incompassivo, que nós vamos estudar ela quando chegar no capítulo 18 de Mateus, Jesus ensina que nossa dívida com Deus equivale a 6 bilhões de reais. Eu fiz esse cálculo, transformando os talentos e os denários que está presente naquela parábola, e nós chegamos a um cálculo de quando nós transportamos a moeda daquela época para os dias de hoje. Jesus estava dizendo que a minha dívida e a sua dívida com Deus equivale a 6 bilhões de reais. E a dívida que o nosso próximo tem com a gente, com ofensas, com injustiça, Jesus coloca uma figura de algo em torno de 10 mil reais. Então, a grande ideia aqui é, se nós fomos perdoados de uma dívida tão grande, de uma dívida tão enorme como 6 bilhões de reais, como nós não vamos perdoar 10 mil reais? Uma dívida pequena. Eu e você precisamos ter o coração pronto para perdoar, com o coração livre de mágoas e ressentimento. Assim, o Pai irá te ouvir e te atender. Acredite que o Pai ama você e Ele só quer o seu bem. Do versículo 16 ao 18, agora Jesus vai tratar sobre o jejum. Da mesma forma com que a esmola e a oração, o nosso problema vai ser o orgulho, o jejum também. Nós precisamos guardar e examinar os motivos do nosso coração. A NTLH traduziu um trecho dizendo assim: lave o rosto e penteie o cabelo, para que a gente pudesse entender como é essa expressão nos dias de hoje. Então aquelas pessoas ficavam com o rosto desfigurado, cansado, com o cabelo despenteado, vamos dizer assim,
para que as pessoas olhassem para eles e falassem: olha, como aquela pessoa jejua, como aquela pessoa é santa, como ela é espiritual. Então esse era o propósito do jejum daqueles hipócritas chamados por Jesus fariseus e religiosos, tá? O Spurgeon deixou uma expressão que diz assim: você pode jejuar e este jejum ser descoberto, mas que não seja a sua intenção parecer aos homens que jejuam. Então, é perfeito essa colocação dele. Eu jejuo e algumas pessoas podem descobrir que eu jejuei, mas que essa não seja a nossa intenção no coração. Então, o que nós temos que guardar, o grande problema não está em as pessoas saberem que nós estamos jejuando. A grande questão é se nós estamos jejuando com o propósito de ser visto pelas pessoas. Então, nós precisamos examinar o nosso coração. Eu quero nesse momento, eu separei 3 perguntas principais para que a gente possa entender. Eu usei o livro A Cultura do Jejum, do Luciano Subirá, e também o livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, para colocar aqui e responder 3 questões importantes, primárias, simples, para eu e você podermos entender um pouco mais a respeito do jejum. Primeiro, o que é jejum? Segundo, qual é o propósito do jejum? E terceiro, quais são os efeitos do jejum, tá? Então eu vou ler aqui para você. O que é jejum? Em primeiro lugar, jejum é a abstinência intencional de alimentos visando propósitos espirituais. Então a gente não jejua para ter dieta, ou o jejum não é aquele. É diferente você estar passando fome e é diferente você estar jejuando. Você tem alimento na sua casa, mas você está jejuando com esse propósito. São situações diferentes, tá? Aí nós temos alguns tipos de jejuns. O tradicional é ficar de 12 a 72 horas sem comer e beber, tá? Mais que 72 horas já começa a ser algo perigoso para o corpo, tá? 3 dias. Prolongado, jejum prolongado é ficar de 3 a 40 dias sem alimentos sólidos, apenas com água ou alguns líquidos. Então nós vemos o jejum de Jesus, muito provavelmente ele ingeriu água. O único jejum prolongado que nós vemos na Bíblia, que está especificamente mencionado, que a pessoa também não bebeu água, é o caso de Moisés, que foi um caso que a gente tem que considerar como um milagre, um caso à parte, que ele estava ali no monte, próximo da presença de Deus. Então foi um cenário especial que eu e você não devemos seguir este modelo. Mas é possível. Quando eu era mais jovem, eu imaginava que se eu não comesse todos os dias, eu iria morrer. Então talvez você também pense nisso, e não é verdade. Nós podemos passar muitos dias sem comer se estivermos com o nosso corpo saudável, não estivermos, por exemplo, as mulheres grávidas ou aqueles que têm diabetes, né? Não é aconselhável realizar o jejum. Mas em outros casos, na grande maioria das pessoas, é possível nós fazermos jejuns mais prolongados do que aqueles que nós estamos habituados. E aqui nós temos de 3 a 40 dias sem alimentos, com água ou alguns líquidos, né? Nós temos ainda o jejum de Daniel, que faz abstinência de manjares, como está na Bíblia. Ele ingere água, legumes, verduras, frutas e grãos, e não come alimentos de origem animal, como carnes, ovos e leite, nem açúcar, nem comida industrializada. Então assim nós temos uma visão geral, rápida, resumindo, do que é jejum, tá? Se abster com propósitos espirituais, por amor a Deus, para que de comer alimentos, tá? Agora vamos falar sobre o propósito do jejum, nossa segunda questão. O propósito primário do jejum deve ser buscar a Deus. Esse deve ser o nosso propósito primário. Mas nós podemos também termos propósitos secundários do jejum. Podemos, por exemplo, por arrependimento. Nós vemos esse exemplo na Bíblia, como por exemplo, quando Jonas prega para Nínive, aquela cidade, e todas aquelas pessoas estão em um jejum de arrependimento. Também a adoração,
e tantas outras necessidades que usamos na oração, como espiritual, família, saúde e vida financeira. Todas essas podem ser causas secundárias de jejum. Qual o propósito? Eu estou jejuando por qual motivo? Por qual pedindo o que para Deus? Desejando o que para Deus? Todas essas situações são lícitas e nós temos na Bíblia muitos exemplos de jejum com causas diferentes, tá? Agora, a terceira pergunta é quais são os efeitos do jejum? O Luciano Subirá colocou esse efeito. Nós somos corpo, alma e espírito. A carne batalha contra o espírito. O jejum fortalece o espírito, aflige a alma e subjuga o corpo. O jejum vai afetar áreas como domínio próprio, fé, oração, pecado e batalha espiritual. Aquele versículo bastante famoso que diz: essa casta de demônios não sai a não ser com oração e com jejum. Então, o jejum, ele potencializa a oração. Inclusive, no livro O Poder Secreto da Oração e do Jejum, o autor diz que o jejum potencializa a oração de 10 até 100 vezes. Então, pense assim, se a sua oração ela está com 10 de potência, quando você jejua, ela pode chegar a 100, ela pode chegar a 1000 de potência. Então, apenas ilustrando, tá? Para deixar de uma maneira clara, então o jejum potencializa a nossa oração. Se você está buscando algo e está há anos buscando por isso, inclua nesta oração o jejum semanalmente, algumas vezes por semana, uma vez por semana ou 2 vezes por semana. Inclua o jejum, experimente aumentar a quantidade de horas que você tem jejuado. Se talvez você está apenas naquele jejum que começa à meia-noite e acaba meio-dia, apenas de 12 horas, prolongue até as 15. Depois de um tempo nas 15, prolongue até as 18. Depois, experimente o jejum de 24 horas, tomando água. Depois, experimente um jejum de 2 dias, de 3, de 5, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Se você quiser, consulte o seu médico. Isso é uma boa orientação, uma boa indicação, que você faça seus exames regularmente e veja se está tudo bem ali, o exame de sangue, e veja se está tudo bem com o seu corpo. Você vai ver que vários estudos científicos têm comprovado muitos benefícios do jejum. Ele desintoxica o nosso corpo, ele regenera as nossas células que estavam ruins, vamos dizer assim. Não é a minha especialidade, mas nós temos visto vários estudos que comprovam muitos benefícios para a saúde do corpo, para a saúde mental e principalmente para a nossa saúde espiritual. Então, eu desafio você a passar a praticar esse item que Jesus disse: quando jejuardes. Então ele está dizendo: se você é meu seguidor, você vai ter o hábito e a prática de jejuar. Agora vamos aplicar todo esse ensino do Senhor Jesus. A nossa natureza, ela ama a ostentação, a popularidade e o status. Se você analisar as redes sociais, ferramentas modernas de hoje em dia, o fundamento dela é o prazer gerado pelo orgulho, gerado por ser admirado, curtido e ter o status visualizado. Que a sua prática religiosa seja secreta. Jesus, em todos esses textos, em todas essas 3 aplicações, ele coloca esse princípio, que seja secreto, a não ser que para mostrar ela seja uma atitude de amor, como nós vemos em cada um dos detalhes. Tenha sempre o seu coração livre de mágoa e de ressentimento. Saiba que se você não perdoar, impedirá a Deus de te perdoar e de ouvir as suas orações. Então, antes de jejuar, antes de orar, antes de estudar a Bíblia, antes de ir para o culto, antes de fazer qualquer prática de adoração, limpe o seu coração com relação a mágoas e ressentimentos. Trate o seu coração com relação a isso. Porque essa mágoa e o ressentimento, a falta de perdão, ela vai bloquear tanto o seu perdão,
como as suas orações. Como é possível eu e você se relacionarmos com Deus sem perdão? A base do nosso relacionamento com Deus é o perdão. Eu preciso todos os dias. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Depois ele fala do perdão. A oração pelo perdão precisa ser diária. Eu e você não podemos passar um dia sequer sem pedir perdão pelos nossos pecados. Então, essa dica é importante. Crie o hábito de guardar e examinar o coração. Nós vamos aplicar isso, nós vamos repetir essa aplicação sempre, porque nos ensinos de Jesus é o princípio mais fundamental. A maioria dos ensinos de Jesus nós vamos ter essa aplicação. Eu e você precisamos criar o hábito de guardar, sabe? Um guarda, um vigia. Colocar aqui um vigia na nossa mente e no nosso coração para sempre entender o que nós estamos pensando, quais são as motivações do nosso coração e como estão sendo as nossas palavras. Crie esse hábito. A recompensa dos homens é passageira, insignificante e destrutiva. Os elogios dos homens mais nos destroem do que nos fazem bem. Causam em nós o orgulho, faz com que nós venhamos crescer. E isso é ruim para mim e para você. Então elas nos destroem a longo prazo. Mas a recompensa de Deus, ela é permanente, ela é transbordante e ela é benéfica para mim e para você. Quando nós pegamos a nossa glória, aquilo que as pessoas dão para nós, e nós transferimos para Deus, isso é benéfico para mim e para você. Porque eu e você nascemos para servir e para amar o nosso Deus. Jesus, no Sermão do Monte, ele vai dizer que a expressão a respeito da oração de pedir, buscar e bater. Alguns problemas só se resolvem com muita oração e jejum. Então talvez você está com uma dificuldade em que ora com pouco tempo, sem sinceridade, sem um jejum, sem perdoar as pessoas. Essas podem ser causas em que você não está sendo atendido. Deus ouve todas as orações, mas atender é um outro ponto. Então, você precisa ter o seu coração disposto para obedecer. Muitas das vezes você está orando algo que não é a vontade de Deus. Passe a pedir para Deus: Deus, me mostre, me revela, me comunique qual é a sua vontade, para que você possa, entendendo isso, passar a orar a palavra de Deus, passar a orar a vontade de Deus. Então, pedir, buscar e bater são níveis de oração, aonde que, se não está resolvendo um primeiro nível, passa para o segundo, que é o buscar. Se não está resolvendo no nível buscar, vai no próximo, que é o nível de bater, um nível assim extremo de oração, de lágrimas, de busca, de intensidade de oração. Nós temos essa arma e muitas das vezes não usamos. Aprenda a respeito desses níveis, que você possa utilizar essa ferramenta que Deus deixou para nós, mais poderosa que existe no universo, é a oração. Contrate, agora eu vou fazer uma ilustração. Contrate um guarda para vigiar seu coração, especialmente de um ladrão chamado orgulho, que rouba as nossas recompensas. Então coloca um guarda no seu coração, assim como Jesus diz: guardai-vos. Coloca um guarda no seu coração, um vigia, para que ele sempre fique monitorando o seu coração das motivações orgulhosas, das motivações para ser admirado e ostentar espiritualidade. Quando você perceber, vai no seu quarto em secreto e passa a orar a Deus e admitir: fala, Deus, eu estou fazendo isso por orgulho, eu estou fazendo isso para receber a admiração das pessoas. Trate o meu coração, porque nem mesmo você vai conseguir mudar o seu coração. O único que transforma o coração é o Espírito Santo. E eu e você precisamos ter a humildade de admitir isso. Esse é o nosso trabalho, e a humildade de orar, pedindo a Deus para trabalhar no meu e no seu coração. Eu encerro este ensino afirmando que o amor, ele é medido por dar. Deus amou e deu Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Então, como Deus amou, ele deu. O dar é uma expressão, é uma evidência do amor. E aí, eu e você precisamos fazer essa pergunta: quantos por cento do seu dinheiro, do seu talento e do seu tempo você tem dado a Deus por meio das esmolas, das orações, dos jejuns,
do estudo da palavra de Deus, do culto, do louvor, das suas práticas e deveres religiosos? Quantos por cento? Faça essa análise você mesmo, no seu coração, e passe agora mesmo a amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Que Deus abençoe a sua vida.